meus amores, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje a gente vai falar sobre arquétipos das deusas e a energia feminina. A importância da gente saber que tipo de mulher a gente é. Então, se você é homem e você está me assistindo aqui, você gosta dos meus vídeos, você não vai embora ainda. Fique aí. Por quê? Você pode pensar na sua mãe, você pode pensar na sua namorada, na sua esposa, na sua irmã, na mulher que você está interessado, né? Quem sabe você consegue aprender um pouquinho sobre a mulher que você gosta. Existe uma importância muito grande da gente saber quem a gente é como mulher. E esses arquétipos, que são essas imagens maiores, né, conectadas aí com quem a gente é, no nosso âmago, na nossa essência, ajudam a gente a entender um pouquinho de como que a gente funciona. Cada uma dessas deusas que eu vou trazer aqui para nossa conversa hoje é um arquétipo que se relaciona com a personalidade de algumas mulheres, então você pode se identificar. Ao longo do vídeo eu vou falar também aí sobre algumas características ligadas a elementos do zodíaco, então o elemento terra, o elemento água, também alguns signos do zodíaco. Eu acho que vai ser bem legal vocês fazerem também essas conexões astrológicas, porque aí através do seu signo você pode se identificar com um arquétipo ou com outro. Por que é tão importante? Quando a gente se identifica com um determinado arquétipo, ou um modelo, um estilo, de certa maneira a gente consegue ver a nós mesmos do lado de fora. É muito interessante, como se a gente conseguisse ter uma visão maior de quem a gente é através dessas imagens que falam, que calam tão fundo na gente, né? Então eu vou dar um exemplo para vocês. Quando eu era menina, eu li As Brumas de Avalon e eu adorava a personagem da Morgana, né? Que é uma personagem, uma protagonista das Brumas de Avalon, os livros, né? A quadrilogia escrita pela Marion Zimmer Bradley. Eu era apaixonada pela personagem. Por quê? Porque alguma coisa ali na personagem se conectava comigo de uma maneira mais profunda, né? Com alguma coisa que eu sentia que eu era. Havia uma identificação com a personagem em algum nível. Então é disso que a gente está falando aqui. Eu vou começar apresentando para vocês o livro no qual eu me inspirei para fazer esse vídeo, que foi esse aqui. Eu me inspirei nesse livro para fazer o vídeo. É claro que aqui eu vou colocar as minhas opiniões também, não só no livro, né? Que o livro fala de uma maneira muito interessante sobre os arquétipos das deusas e como que entender melhor sobre a personalidade dessas deusas gregas e que meio que englobam aí características femininas, a gente pode também conhecer um pouco da gente, criar aí um pouquinho mais de autoconsciência, um pouco mais de autoconhecimento através do conhecimento dessas lendas mitológicas e dessas imagens femininas mitológicas, ok? Vou começar conversando com vocês sobre Atena. Atena é a deusa da lógica, do raciocínio, ela vem da cabeça de Zeus, então ela representa as mulheres que são muito racionais, muito lógicas, muito estratégicas, ok? São mulheres que gostam dos homens, se identificam com homens, então elas têm às vezes muitos amigos homens ou preferem andar com homens. Elas tendem a não gostar muito das coisas muito femininas ou muito rosa ou muito fofinhas, né? Elas se identificam mais com um padrão de pensamento mais estrutural, podem ser um pouco duras, um pouco frias. Então aí é necessário que a mulher que tem esse arquétipo, que se identifica com Atena, né, com uma mulher mais mental, ou seja, uma mulher dos signos de ar, aí Gêmeos, Libra, Aquário, que ela trabalhe um pouquinho também a energia quente dela, né, o acolhimento, a sensibilidade, porque ela pode ser um pouco insensível. Outra deusa bem interessante é Ártemis. Ártemis, ela é a deusa da caça, ela é a deusa da lua, ela está aí ligada ao feminino, à defesa do feminino. Ela é uma guerreira, como eu falei, ela é uma caçadora, ela representa as mulheres que querem conhecer o mundo, que querem desbravar, que
que querem ser as primeiras, elas são muito competitivas, são mulheres que querem competir não só com outras mulheres, mas com homens. São mulheres que têm aí alguns problemas com o masculino, tendem a se sentir desafiadas, a serem melhores que os homens. Então, quando vocês imaginam aí uma feminista numa passeata, né, gritando pelos direitos, enfim, que ela acredita ter, né, os direitos das mulheres, ela, de certa maneira, ela tá ali meio que invocando o arquétipo de Ártemis naquele momento que ela faz aqueles movimentos. Por quê? Porque Ártemis é uma defensora das mulheres na mitologia. Um dos problemas que Ártemis encontra é justamente se conectar com a vulnerabilidade feminina. Ela só consegue se conectar com o feminino mais bélico, mais aguerreiro, mais agressivo. A gente pode pensar na deusa também Yansan, na mitologia africana, né? São deusas muito bélicas, muito às vezes violentas. A Ártemis, ela mata o homem que ela amava. Então, a competitividade dessas mulheres, esse sangue no olho, essa violência, essa agressividade, pode muitas vezes tornar essas mulheres um instrumento na mão de quem é mais racional e mais que está mais voltado ali para o mundo da razão. Então, a mulher que tem aí o fogo, Áries, Sagitário, Leão, ela tem que ter muito cuidado, uma mulher Ártemis, né? Ela tem que ter muito cuidado para ela não ser instrumentalizada ou ela não ser muito facilmente reativa, ela reage às coisas sem pensar, ok? A gente fala também da deusa Perséfone. Perséfone, ela é a deusa da vulnerabilidade. Eu falei de vulnerabilidade aqui, né? De Ártemis não gostar da vulnerabilidade feminina, da suavidade feminina. Já Perséfone é a própria vulnerabilidade, ela é a deusa que é levada, né, ela é sequestrada por Hades, levada até o inferno, ele se apaixona por ela e ele decide que a melhor maneira de ter aquela mulher era levando ela para o submundo com ele, obrigando ela a ficar com ele. Então ela é uma deusa violada, ela é uma deusa que não sabe muito bem os seus limites, então ela representa mulheres, muitas vezes dos signos de água, peixes, câncer, escorpião, principalmente peixes. São mulheres que têm aí uma vulnerabilidade, uma fragilidade, são facilmente convencidas, facilmente levadas pelos seus sentimentos, muitas vezes têm uma dificuldade de independência, de se segurar nos próprios pés, de se desconectarem dos outros, de saberem quem elas são. Então, o limite para as mulheres que são muito dóceis, muito suaves, muito passivas, como as mulheres que têm a Perséfone, aí você que está me assistindo, que se identifica com essas características, que deixa a vida te levar muitas vezes, você precisa trabalhar a tua força, a tua agressividade, não agressividade, mas a tua capacidade de se impor, os limites, né? Daqui você não passa. Eu sempre digo que quando eu falo sobre energia feminina, muitas mulheres dizem, então Marina, para ser feminina, então eu tenho que ser um capacho. Não, eu vou fazer um vídeo sobre isso. O feminino não tem que ser violento na forma como impõe a sua vontade, mas o feminino tem que colocar limites. Isso é tão bom, né? A mulher faz isso como ninguém. A gente sabe fazer isso com criança, né? A gente coloca os limites nas crianças com tanta facilidade, mas às vezes na vida, e principalmente nos relacionamentos amorosos, a gente tem essa dificuldade. Então você é uma mulher de Perséfone, você é uma mulher que tem essa coisa dócil e muito passiva e muito tranquila, e muitas vezes que tende a calar ao invés de falar o que sente. É importante que você trabalhe essa energia em você, de ser mais frontal, falar, se colocar, exigir respeito, exigir limites, ok? Agora a gente fala um pouquinho da deusa Deméter. Deméter é a mãe de Perséfone, ela é a deusa da maternidade, vamos dizer assim. Ela está relacionada à nutrição, ao acolhimento. Então, pense nas mulheres de câncer, nas mulheres de peixes também, nas mulheres de água, mas também das mulheres de terra, touro, virgem, capricórnio. São mulheres que têm uma vontade muito grande de nutrir, de criar na vida, né? Aqui, na realidade, de ter uma vida produtiva. Mas a maternidade, principalmente ligada aqui ao signo de câncer, tem uma necessidade muito grande de cuidar, de acolher, de se doar. E um problema para essas mulheres é quando elas perdem a noção também do que é melhor para elas e dedicam a vida apenas aos outros. Então elas podem se tornar deprimidas, vazias,
quando elas sentem que essa dedicação que elas dão para os outros não é correspondida, elas podem ficar deprimidas, podem criar aí ansiedade, vários tipos de transtornos psicológicos, emocionais. Então é necessário para a mulher que se identifica com o arquétipo de Deméter que ela aprenda a ser resiliente dentro dela mesma, não em relação aos outros, não ao que os outros precisam, mas o que ela precisa, o que o coração dela precisa, né? Então é muito importante que as mulheres que se identificam aí com essa mãe, que gostam de cuidar, desde pequenininha geralmente gostavam de ser, eram aquela garotinha que tinha muito bebezinho, né, e queria ser mãe desde pequenininha. Eu era uma dessas, né? Eu tinha vários bonequinhos no meu quarto que eram os meus filhinhos. Essas mulheres que gostam muito de se doar, de cuidar dos outros, elas têm que ter uma vida criativa. Elas têm que ter algo que é só delas, que elas criam e que elas se dedicam àquilo, tá? Não apenas a uma outra pessoa, seja um filho, seja marido, seja amigos. Você não pode estar sempre dependendo de cuidar dos outros para você se sentir valoroso, produtivo na vida. Cuide de você também, das coisas que você gosta também. A deusa Hera está aí ligada às mulheres que gostam de estar em relacionamentos, né? A deusa Hera, ela era a esposa de Zeus, então ela era a deusa Mor, ela era a rainha. Então ela está conectada a essas mulheres que gostam de ter um homem com elas, de terem um parceiro com elas, um homem poderoso. Elas têm uma certa atração por homens poderosos, mas são mulheres que muitas vezes estão sempre saindo ou entrando em um relacionamento, não conseguem ficar sozinhas, tendem a ver as outras mulheres como inimigas ou competidoras, então elas têm problemas para lidar com outras mulheres, vivem batendo cabeça, competindo com outras mulheres, ao invés de aprender e criar conexões com o feminino. Então, são mulheres que precisam muito trabalhar também a independência delas mesmas, a independência dos sentimentos delas e também a noção de que elas são um ser inteiro mesmo que não estejam dentro de um relacionamento. A gente tem também a deusa Hestia. A deusa Hestia, ela é a deusa da lareira, ela era considerada a deusa daquele fogo que aquece a casa. Então, se você pensar aí nos países frios, em que você precisa estar aquecido para sobreviver, ela era muito invocada, né? Ela era chamada ali para que houvesse acolhimento naquela casa e também para que as pessoas que chegassem se sentissem bem-vindas. Então essas mulheres que têm aí essa conexão com Hestia são mulheres muito doces, são mulheres muito tranquilas. Eu até associaria essas mulheres aos signos de terra, Virgem, Touro, Capricórnio, mas também aos signos de água, Peixes, Câncer, porque elas são muito calmas, elas tendem a ter uma acolhida, são voltadas muito mais para dentro, preferem estar lendo um livro quietinha delas do que numa festa, cercadas por pessoas. Elas têm uma vivência interior muito rica. O problema da mulher Hestia é a passividade em excesso, é uma tranquilidade que chega a beirar a preguiça, né? Deixar que as coisas e as pessoas levem a sua vida e decidam as coisas por você, sem você, a sua revelia, né? Sem você tomar as decisões, sem você ser responsável por você, ok? Então é importante que, se você é essa mulher aí super tranquila, super de boa, que ama ficar na sua, ouvindo uma música, lendo um livro, que prefere às vezes não estar dentro de relacionamentos porque está muita dor, muita instabilidade emocional, que você se jogue no fogo de vez em quando, que você se aventure, que vá lá fora, que brinque no play, que se misture com as outras pessoas e não fique só ali dentro, porque quando a gente não entra em contato com os outros, a gente não aprende nada. Por fim, a gente tem a deusa Afrodite. A deusa Afrodite, que é a deusa máxima da beleza, a deusa máxima do amor. Ela é um arquétipo que tem que estar na vida de todas nós. Independente de com qual dessas deusas aqui você mais se identificou, saiba que a deusa Afrodite é importante que você tenha e se cultivar ela dentro de você. Que é o quê? Se pintar, se arrumar, se amar, cuidar de você. Eu sempre falo isso. A Afrodite, ela é uma deusa que sempre coloca o bem-estar dela acima de tudo. E vamos, gente, isso não é egoísmo. Eu sou comissária de bordo e no curso de comissária a gente aprende
que no momento de despressurização do avião, você não coloca a máscara na criança, por exemplo, você está com o seu filho, seu bebê, você não coloca nele primeiro, você coloca em você primeiro. Porque se acontecer alguma coisa com você, fica você e ele sem máscara. Então, é importante que você cuide primeiro de você. Você esteja bem. Mamãe, eu sempre falo isso. Casa em que mamãe está triste, ninguém é feliz, né? O pai fica insatisfeito porque a mulher não quer ficar com ele, porque ela está triste. O filho fica insatisfeito porque o pai não quer ser legal com ele, porque está triste com a mãe. Então, a mãe da casa, a mulher, tem que estar sempre satisfeita, tem que estar sempre bem dentro dela mesma. Então, isso é muito importante com esse arquétipo de Afrodite, que você cultive ele na tua vida, sendo criativa. Mulheres com esse arquétipo gostam de se arrumar, são vaidosas, gostam de impressionar, gostam de estar em contato com os outros, são sociáveis, às vezes trabalham muitas vezes com o público, e são mulheres que precisam trabalhar com algo que elas amam, que elas sentem aquela paixão por fazer, que elas sentem aquela criatividade muito forte, né? São as mulheres da comunicação, são muitas vezes as mulheres das artes, né? A própria comissária de bordo é uma profissão bem afroditiana, digamos assim, mas são mulheres que não aceitam trabalhar ou ganhar dinheiro com algo que elas não amam, então elas preferem nem ganhar. E são, sim, muito sexualizadas, são mulheres que gostam, né, de serem apreciadas pelo sexo oposto. O problema de Afrodite é quando essa vontade de aparecer, de ser o centro das atenções, acaba por minar as relações que ela tem com as pessoas e ela começa a manipular e a controlar os outros como se fossem peças num jogo e não como pessoas. Então é necessário que a mulher que se identifica com Afrodite, que ela cuide para ela às vezes não se tornar fria no uso dessa beleza e dessa sensualidade que ela tem. Todas essas imagens, todas essas características a gente pode associar à nossa personalidade, a conhecer a gente melhor. E por que essas imagens são tão importantes, esses arquétipos são tão importantes? Porque quando a gente conhece eles, a gente se conhece melhor. E eu conhecendo, eu descobrindo o ponto cego, as falhas desses arquétipos, me ajuda a descobrir o ponto cego e as falhas em mim. E como eu posso melhorar isso na minha feminilidade, na minha personalidade, né? Então isso ajuda muito, gente. Conhecer esses arquétipos, ler sobre essas deusas. Se você assistiu esse vídeo e você sentiu uma conexão com uma deusa específica citada, não se faça de rogada, saia daqui do vídeo, só quando o vídeo terminar, e dê uma olhadinha no Google, pesquise, vá na Amazon, veja se tem livros sobre ela. Gente, comprem esse livro é muito interessante. Olha os cachorrinhos. Esse livro é muito interessante, gente. O nome é As Deusas e a Mulher, Nova Psicologia das Mulheres, de uma autora chamada Jean Shinoda Bolen. Então, assim, vocês precisam conhecer esse livro e ir a fundo nessa ideia dos arquétipos, gente, porque eles nos ajudam a melhorar a nossa existência. Eu espero de verdade que tenha feito sentido para vocês, que vocês tenham gostado do vídeo, mas eu ainda não terminei. Antes de fechar, eu queria falar sobre uma deusa que não está aqui, ela não mencionou nesse livro aqui. É uma deusa africana chamada Oxum. Aqui no Brasil a gente conhece por causa da religião africana, mas eu vou trazer ela aqui mais como um arquétipo mesmo, uma imagem de mulher. E vou contar uma história para vocês. O deus Ogum, que é o deus do progresso, ele, certo momento, ele decidiu que ele não queria mais fazer parte do mundo, ele estava desiludido, e ele fugiu, foi embora, entrou numa floresta, não quero mais saber. E porque o deus do progresso se foi, o progresso de fato no mundo começou a cair, desastres começaram a acontecer. Então os deuses pensaram, a gente precisa que ele volte, senão o que vai acontecer? E cada um dos outros deuses foram atrás de Ogum e tentaram convencer Ogum de alguma maneira, ninguém conhecia, ninguém conseguia. Cada um com as suas habilidades tentaram convencer ali, tentou convencer Ogum a voltar e ninguém conseguia. Então Oxum, que é a deusa do amor, é a deusa da beleza, é o equivalente a Afrodite na mitologia africana. Ela vai até a floresta. Ela não conversa com Ogum, ela não dialoga, ela não fala nada. Ela simplesmente vai para o rio
e ela começa a dançar, e ela começa a se banhar, e ela começa a cantar, e se rir, e se divertir, e ser Oxum, né? Ela não faz nada, ela é só Oxum ali na água. E isso atrai a atenção de Ogum, que sai da floresta e vai em direção a ela. E ela tinha ao redor da cintura dela um mel, era um cinto de mel. Vocês entendam como quiserem. E Ogum fica aí fascinado pelo mel ao redor, né, do quadril daquela mulher. E isso faz com que ele saia da floresta e venha até ela. E assim ele volta para o mundo e o progresso volta ao mundo. Então, eu sei que aqui tem um arquétipo muito interessante masculino também, de como que a mulher atrai o homem, mas esse não é o ponto desse vídeo. Aqui o ponto é o feminino, a mulher. Então vejam, meninas, quando vocês estiverem em um momento de depressão, de frustração, de fim de relacionamento, lembrem de Oxum nesse momento, dançando na água. Ela estava preocupada de verdade se ele ia vir ou não? Ou ela estava só se divertindo e se ele viesse, bom, se ele não viesse também. Então, eu acho que uma música muito legal para vocês levarem para a vida de vocês, uma música da Shania Twain, que se chama Man, I Feel Like a Woman. E nessa música ela diz que uma das prerrogativas femininas é se divertir. Então é muito importante pra gente que é mulher ser alegre, se divertir, tentar tirar o máximo das situações, ter prazer, rir, brincar, cantar, dançar, se soltar, sabe? Pensem em Oxum, e nesse momento de Oxum e na música da Shania Twain, para vocês se conectarem com essa energia feminina. E esse arquétipo, todos esses arquétipos são muito importantes, todos eles a gente tem que ter, mas cada uma de nós se identifica mais com um deles, um ou outro. Mas essa Oxum, gente, dançando na água, tem que estar em todas nós. De preferência, Man, I Feel Like a Woman. The best thing about being a woman. Me empolguei. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. É um tema complexo, tem muita coisa, tem muito detalhe. Eu tentei ser super sucinta. Não quero gravar um vídeo enorme sobre isso, mas quem sabe, se vocês gostarem, eu volto aí com um tema ou outro sobre as deusas aqui no canal, tá bom? Um beijo muito grande, espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus.